saiu o teaser do Liga da Justiça de Zack Snyder. O filme, no Brasil, ele tá sendo conhecido como Liga da Justiça de Zack Snyder, né? E lá fora é Snyder Cut Justice League. Mais próximo à tradução seria Liga da Justiça, versão do diretor. Zack Snyder se tornou um nome maior do que chamado. Por causa do próprio não meme, da campanha, do próprio movimento que a galera fez, né? Então acho que por questão de marketing fica mais fácil mesmo você já colocar o Snyder Cut, que não faz nenhum tipo de confusão com o filme que já foi lançado, e aí as pessoas já começam a entender. Sim, por causa da campanha do Zack Snyder pelo filme da Liga da Justiça aí, porque foi isso que aconteceu, né? Não é simplesmente uma versão do diretor. A gente já até discutiu, né, que a HBO Max não tá fazendo isso por caridade, né? Só porque os nerds estão pedindo. Não, é óbvio, obviamente tem um interesse capitalista nisso, né? Como está falando de indústria cinematográfica, nossa, tão bonito, né? Camisa do Superman deixa a gente maneiro. O que esse S significa? Não é um S. No meu mundo significa Snyder Cut. Porra, Né? Caraca. Também uma das maiores reclamações também do Batman vs Superman foi o filme era muito complexo e só quem já era envolvido com o assunto, né, e conseguiu entender melhor. E realmente, isso é um problema, né? O filme ele tem que atingir a massa se ele quer retorno financeiro, mas deixa o cara trabalhar, deixa o cara planejar. E era para ser, sim, isso era para ter sido decidido antes, né? Um ponto positivo da Disney com a Marvel Studios é que, apesar da Disney ter muita interferência, essa interferência acaba sendo financeiramente positiva, porque eles interferem no roteiro antes de ser gravado. Eles não chegam quando o filme já está quase pronto e vamos refazer porque a gente percebeu que retorno negativo do filme tal vai atrapalhar esse filme. Cara, não, cara, deixa o filme sair do jeito que ele tá. Se tiver negativo, você demite o diretor depois. É isso. Mas deixa o filme do jeito que ele estava sendo gravado. Pô. Essa atitude da Warner me pareceu até um pouco amadora, tá entendendo? Principalmente porque é a Warner que fez, tá entendendo? Não é um estúdio pequeno. Se fosse a própria Fox cometendo esse erro, que é um estúdio menor comparado com a Warner, aí você entenderia, mas foi a Warner, tá entendendo? Ela é um dos estúdios mais renomados pela academia. Mas sabe por quê, Douglas? Porque eles tinham acabado de passar pela mesma coisa com a trilogia do Hobbit. Tentaram expandir demais um livro que era um livro de 300 páginas, tentaram dividir em 3. Ia ser um filme de 2 partes, planejado pelo Peter Jackson, que ia ficar bom. E por essa decisão ambiciosa, né, acabou dividindo em 3 filmes. Então eles falaram, tipo assim, Liga da Justiça ia ser uma trilogia com a Origem da Justiça no Batman vs Superman, aí a primeira parte de Liga da Justiça e depois a Guerra de Apocalipse, né, que até teve na animação. E por causa desse medo, principalmente por causa do que aconteceu com o Hobbit, eles acabaram entrando no cagaço. E também teve uma mudança de direção da Warner. Então vamos lembrar o que seria diferente do Liga da Justiça e até comentar o que foi o teaser. Baseado no teaser que saiu, foi bem pequeno mesmo, e ele mostra a Mulher Maravilha. Acho que parece logo depois daquela cena que ela tá no museu, que ela tá trabalhando lá, recuperando, sim. recuperando as estátuas antigas, né? E não sei em que momento do museu que ela vai ver um símbolo de Apocalipse, né? O que faz sentido, né? Porque tem muitos símbolos dos deuses que são deixados pra gente. E ela foi e encontrou um de Apocalipse que parecia... Cara, você entendeu? Aquilo parecia um Tesseract, parecia uma caixa materna, né? Parecia uma caixa materna. Aquilo dali faz sentido até pra quem assistiu o filme da Liga da Justiça, que ele dá uma referência que o Lobo da Steppe teve no passado e enfrentou o Lanterna Verde e as Amazonas. Era o exército dos homens, mais as Amazonas, que enfrentaram o Lobo da Steppe. Então, aquilo dali, de repente, dá a entender que já era uma ideia do Zack Snyder já colocar aquela cena que aparece no filme da Liga da Justiça, que é o exército das Amazonas com dos homens. Então, pois é. E eu acho que é aí que ela tá pesquisando. É justamente, né, a caixa materna que deixou na mão dos homens, né? Que acho que ficou uma parte com as Amazonas. A caixa materna que ficou com os homens, porque isso ficou mal explicado. Isso ficou mal explicado, exatamente. Então, a gente não sabe como que o Star-Lab estava com a caixa materna. Isso, exatamente. Então eu acho que ela estava atrás da caixa materna que ficou com os homens. E eu acho que ela acha nesse momento. Entendi. Você falou do primeiro ataque do Lobo da Steppe, mas não foi o Lobo da Steppe, foi o Darkseid. No filme foi o Lobo da Steppe. Mas no próprio teaser, quando ela tava vendo a caixa,
ela Sim, tem sim. aquela memória de que a Terra foi atacada pelo Darkseid. Pelo Darkseid, Seria, sim. na verdade, o único momento do Darkseid do filme. No final, a luta vai ser contra o Lobo da Steppe e isso não vai mudar. Inclusive, Sim. tem até umas cenas do Aquaman matando o Lobo da Steppe, que caraca, bem maneiro. Com uma referência muito boa, o Aquaman usando a God Killer, a espada matadora de deuses, empalando o Steppenwolf, o Lobo da Steppe. Essa cena é uma cena dos quadrinhos que o Lobo da Steppe faz isso com a Mulher Maravilha. Ele mata a Mulher Maravilha usando a espada como se estivesse empalando ela. No filme, quem vai fazer isso vai ser o Aquaman contra o Steppenwolf. O que pra mim não é nenhuma grande novidade, porque uma das coisas que é bem forçado no filme da Liga da Justiça é que o Superman era o único que daria conta do Lobo da Steppe. E você tendo a Mulher Maravilha e o Aquaman no mesmo time, é muito difícil você ter algum vilão que consiga encarar os dois. O Darkseid encara qualquer um dos dois, mas o Superman de boa. Agora, você percebe até que no teaser, quando ela vê a referência ao Darkseid, você vê que ela sente medo. Enquanto isso, tá tendo um parágrafo que é uma do Lex Luthor no final do Batman vs Superman, que ele fala, mas o sino já foi tocado, ele nos encontrou, ele está vindo. Aí ele faz o barulhinho lá do din, 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 que é o barulho que a caixa materna faz. E tem uma cena cortada, né, do Batman vs Superman, que só foi sair na versão estendida, que é o Lex Luthor fazendo contato. E ele vê o Lobo da Steppe segurando as 3 caixas maternas, e aquilo provavelmente seria o que fez o Lex Luthor saber que o Lobo da Steppe estava vindo. Ao mesmo tempo também mostra um quadro na casa do Lex Luthor, que é um quadro com anjos lutando contra demônios, alguma coisa assim. Isso, e aí ele coloca invertido, né? E ele fala, porque demônios não vêm do inferno abaixo de nós, eles vêm do céu. Vêm do céu. É interessante porque no filme do Batman vs Superman, quando aparece esse quadro que você mencionou do Lex Luthor, nós entendemos que essa referência é ele chamando o Superman de demônio e não de Deus, como ele estava sendo idolatrado no filme. Sim. Mas ele estava se referindo totalmente ao Darkseid. A primeira vez que ele fala isso, que os demônios eles vêm do céu, ele tá falando dos kryptonianos. Só que depois, quando ele tá na nave kryptoniana, que ele vê que existe algo pior do que os kryptonianos, que são os apocalipsianos. E aí ele faz a referência, que eles estão vindo, e aí mostra aquele quadro do outro. Porque a ideia original do Zack Snyder, que era adicionar o Darkseid, assim como a Marvel adicionou o Thanos depois de um tempo, pode não ser feito. Pode ser feito agora e eles adicionarem tudo no mesmo filme. Eu acho que o Darkseid ele seria a ameaça principal no segundo filme, porque ia ser 2 partes, né? Então, a primeira ia ser eles lutando com o Steppenwolf e aquela referência do Darkseid já atacando a Terra no passado. Provavelmente no final a gente ia ver algum trecho do Darkseid para no próximo ser aquele futuro que o Flash mostrou pro Batman. Inclusive o Zack Snyder ele soltou algumas imagens que tem o Flash com aquela armadura, ele aparece pro Batman, o Cyborg com uma armadura diferente também, e o Batman com aquela roupa que ele tá usando no futuro também. Então, aquele futuro... O que seria perfeito, porque tem que lembrar que quando o filme foi lançado, já teve o filme do Superman, depois foi o filme do Batman, e a gente teve uma breve introdução da Mulher Maravilha. O filme da Liga da Justiça tinha que ter como protagonismo a Mulher Maravilha, e de repente o próprio Aquaman, mas ainda ia ter que mostrar o Cyborg e o Flash. Né? Sendo que o filme acabou ficando no começo protagonizado pelo Batman, inclusive aquelas cenas do Batman no começo são gravadas pelo Joss Whedon, não foi pelo Zack Snyder, aquela cena do bandido no começo, aquilo não tem nada a ver com o filme inteiro. Não tem nada a ver com o filme inteiro, não tem nem lógica, na verdade. O Batman ideia... tá sem barba, daqui a pouco quando corta ele tá de barba, é muito doido. A ideia ali do Batman no filme da Liga da Justiça é só reunir a equipe mesmo, né? É um cara que tá reunindo a equipe, mas o protagonismo seria mais focado nesses personagens que não apareceram ou não tiveram filmes solos até então. Na época não tinha um filme solo. O Aquaman, não é à toa que tinha os atores que posteriormente apareceram no filme do Aquaman, porque ele seria mais trabalhado. Teria muito mais participação. Exatamente. Inclusive, ele seria mais trabalhado. Que a participação dele era incrível. Com certeza era, porque só pelo trailer, a aparição dele já era mostrando um grande destaque, onde fazia entender que o Aquaman seria o cara do filme. Ou pelo menos um dos personagens muito importantes. Ele não foi. E aí você teria a introdução do Cyborg, que na versão estendida você tem até algumas ceninhas explicando da vida dele como jogador e tal, mas... O Cyborg é o único que não tem filme solo, é o único que não vai ganhar um filme solo. E isso, inclusive, acontece nos quadrinhos. O quadrinho que inspirou esse filme Liga da Justiça é o Liga da Justiça Guerra, né? Que inclusive tem a animação. Sim. E o Cyborg, ele é o centro do filme. Porque o filme, ele ao mesmo tempo, ele mostra a origem do Cyborg, que é ligada às caixas maternas, e tanto que é ele que no final prende o Darkseid, não deixando ele conseguir atacar a Terra de novo. Prender assim, que tipo, ele não consegue...
Eu apostava que a conclusão do filme era essa. Era justamente o Aquaman, né? O Aquaman e a Mulher Maravilha metendo a porrada no Lobo da Steppe e o Darkseid quase chegando na Terra e o Cyborg botando o Darkseid pra correr, tá entendendo? Prendendo o Darkseid em algum canto do universo onde que ele não pudesse mais vir. Pra aí, depois, 5 anos depois, a gente ter aquele futuro que o Flash mostrou pro Batman. Exatamente. Tanto é que todas as cenas que foram cortadas, as cenas que estão na versão estendida de Liga da Justiça, o Cyborg mostra ele aprendendo cada vez mais sobre a caixa materna, e tanto que tem um momento que ele se vê naquele futuro mesmo lá que o Flash e o Batman veem, e ele tá com a família dele lá, e tá lá, tipo, as naves do Darkseid atacando no fundo. Ele tem essa visão também. Então aquilo era real. E falando no Cyborg, o ator, né, o Ray Fisher, que interpreta o Victor Stone, o Cyborg, ele tem relatado que o diretor Joss Whedon, ele foi extremamente abusivo com eles, né? Ele desrespeitou o elenco, deixava todo mundo em situação de estresse. E já havia, na época, um relato sobre ele ter exigido a gravar aquelas cenas sensuais com a Mulher Maravilha. Inclusive, no filme tem cenas que colocam, tipo, ela de costas, né, com o traseiro dela. E tem aquela cena que o Flash cai em cima dela, e aquela cena não foi gravada com ela, aquela cena foi gravada pela dublê da Mulher Maravilha, sem a permissão dela. Inclusive, ela ficou indignada depois quando ela viu no filme, ela falou que ela não tinha gravado aquilo. E se você parar pra pensar, é meio estranho mesmo como o Zack Snyder estava apresentando as ideias antes para o Cyborg ser praticamente o coração do filme, né, como ele tinha dito. E se chegar no filme, várias partes dele serem cortadas pelo Joss Whedon é esquisito, sim, né? Para encerrar a pauta também, falar do futuro dos filmes da DC após o Snyder Cut. A gente estava comentando sobre isso mesmo, como que ficou tudo muito bagunçado, e a gente acha que esse filme do Liga da Justiça que vai sair para o HBO Max, ele pode abrir de novo aquelas portas que estavam sendo planejadas antes. Tanto é que voltaram a falar do filme do Flash agora, inclusive confirmaram que o Cyborg, né, vai estar no filme do Flash. Então a gente acha que o HBO Max vai reabrir as portas para fazer um universo mais bem construído. Enfim, eles tiveram uma mudança de presidente, né? Foi algo complicado, o presidente da Warner teve que renunciar, e isso mudou muito a ideia, inclusive influenciou diretamente do Liga da Justiça Snyder Cut. Esse novo presidente já veio mais aberto, mudou completamente a política da Warner. E aí é por isso que a gente está chegando nessa confusão. Ele tava doido, ele tava completamente querendo atingir a Marvel, sendo que não é assim que se faz, gente. Exatamente. É por isso que a gente tem essa confusão dos filmes como The Batman, um filme do Coringa, eram projetos desse antigo presidente, né? Então, por isso que está acontecendo essa confusão, e isso pode, inclusive, eu acho que é um dos motivos do próprio Robert já tá pegando a quarentena agora e jogando tudo pro ar, porque acho que ele já sentiu que ele vai ser jogado um pouco para escanteio. Então é um outro motivo também que pode afetar esse novo filme do Batman. De repente ele possa não sair tão bem como poderia vir, porque por essas questões internas. Mas tem tudo no modo aí que a DC pode trabalhar isso, né? A DC trabalha muito bem o universo expandido, nas séries, nas HQs. Ela pode aproveitar isso. Também. Ela pode aproveitar isso de qualquer forma que ela quiser, na verdade. Então é tudo uma questão de... Eu tô falando que pode atrapalhar o grande público? Pode. Mas se eles souberem encaixar tudo direitinho, pode se tornar um fenômeno muito maior do que a Marvel é. É tudo uma questão de trabalho mesmo. Questão de perspectiva justamente das pessoas que estão lá em cima comandando. O David Ayer também tá aproveitando essa campanha do Zack Snyder na HBO Max para soltar que também tinha sido planejado no Esquadrão Suicida ter referências ao que estava sendo planejado para a Liga da Justiça. Porque no Mulher Maravilha você tem algumas referências, e no Esquadrão Suicida ia ter também uma participação do Lobo da Steppe, ele ia ser um vilão que ia aparecer no final, e provavelmente ia também responder essa coisa da caixa materna que ficou pros humanos, que ninguém sabia onde estava. O Jared Leto também, saiu também algumas coisas sobre ele, foi o Coringa que matou o Robin, e que isso ia ser trabalhado também nesse universo. Então a gente vê no Batman vs Superman, o uniforme do Robin pichado pelo Coringa. Sim, a gente é destaque tanto no trailer quanto no filme. Sim, a gente vê no Esquadrão Suicida, quando é apresentada a Arlequina, mostra que um dos crimes dela foi matar o Robin, então isso estava sendo jogado e sendo que também foi esquecido. E aí agora voltaram a falar, cara, se for trabalhado isso, esse universo que provavelmente a HBO Max vai poder trazer com esses filmes de continuação de Liga da Justiça, o Jared Leto poderia voltar e até, assim, provar que na verdade ele estava fazendo algo bom, e que foi na verdade os executivos da Warner que sacanearam ele, né?
Exatamente. Uma segunda chance que ele teria, né? Quem assiste Esquadrão Suicida, você percebe que tem 2 arcos acontecendo paralelamente. Um arco só do Coringa, sim, e um outro arco do resto do Esquadrão Suicida. E o arco do Coringa simplesmente não faz o mínimo sentido pro filme. No meu caso aqui, o que mais estraga é a questão do Coringa realmente amar a Harley Quinn. Ele se sacrificou, ele se matou pra salvar ela, né? Dá a entender que ele se mata pra matar ela. Aquilo dali foi o que mais me deu ódio. Muito mais do que a caracterização dele, muito mais do que aquela risada, muito mais do que os dentes prateados. Aquilo me incomodou muito, tá entendendo? Sim, e aquilo dali não é a interpretação dele. Aquilo dali não é a interpretação dele. Aquilo dali foi jogado, aquilo dali é roteiro. Então eu acho que se de repente se mostrasse ele como um filho da puta, como um verdadeiro sociopata, se ele tivesse largado a Harley Quinn ali, tivesse sacaneado ela, teria superado completamente aquela caracterização de gangster escroto, tá entendendo? Com certeza. Então, pra terminar, o que você espera que vai acontecer com os filmes da DC depois do Snyder Cut, né? Depois do HBO Max? Ficou bem claro que vai ter sim um universo cinematográfico da DC. O que você já falou sobre, disse pro filme do Flash, além disso, com certeza vai ter sim um Adão Negro, deve rolar em menos tempo, né? Ele deve aparecer no filme do Shazam 2, que também já foi especulado, inclusive até com o Henry Cavill, de repente, voltando já. Tem também as referências da Tropa dos Lanternas Verdes também, né? Exatamente, e a Tropa dos Lanternas Verdes, que a gente ainda tem, Mas vai virar um seriado, vai ter o seriado no HBO Max do Lanterna Verde, verdade. Exatamente, isso que eu ia comentar. Eu tô lembrando de uma coisa, no final de Crise das Infinitas Terras, quando mostra quais são todos os mundos da DC, mostra o universo da CW, mostra o universo dos Titãs e tudo mais, e mostra o universo do Lanterna Verde da HBO Max que tá vindo aí. Não mostra o universo dos filmes do Liga da Justiça, apesar do Ezra Miller ter uma participação no especial. Então, verdade, pode ser que esse universo de Liga da Justiça com o Ezra Miller seja a mesma terra da Tropa dos Lanterna Verde da HBO Max. E aí sim, ao mesmo tempo que vai lançar esse Lanterna Verde da HBO Max e também vai lançar o Liga da Justiça do Zack Snyder, pode ser uma forma deles juntarem e botar no mesmo universo. Nessa mesma terra você lança esse novo filme do Flash, você lança o novo filme do Shazam, você consegue fazer um universo construidinho, aproveitando alguma brecha que já foi apresentada, entendeu? Como eu disse, a DC ela trabalha muito bem com universos paralelos. Esse que você comentou, da Crise das Infinitas Terras, que aconteceu nas séries, ela revitalizou algumas séries que já estavam morrendo e ao mesmo tempo homenagearam todas as séries que a DC já tinha produzido, enquanto ao mesmo tempo ela ainda tentou, de certa forma, salvar o próprio universo cinematográfico da DC, dando a entender que a gente pode corrigir os erros que foram cometidos a qualquer momento. E o Flashpoint é um dos exemplos que já vinha sendo discutido há muito tempo, que poderia corrigir os erros dos filmes, mas depois com os filmes tanto do Shazam quanto do Aquaman e principalmente da Mulher Maravilha, né, essa ideia de um reboot ficou um pouco jogado por causa do sucesso que os filmes tiveram. Pois é. Então a gente ficou nessa expectativa de repente, eles pegarem o filme do Snyder Cut, estão depositando esperança, ver e tornar o filme como principal e simplesmente falar, esquece o filme da Liga da Justiça que foi feita antes, tá entendendo? Aquilo dali nunca aconteceu. Liga da Justiça do Zack Snyder que vai servir de retcon. You said you'd come. Now let's hope you're not too late. Então foi isso. Obrigado para quem ficou assistindo até agora. Então, aquele abraço. Segue a gente nas redes sociais e acessa também nosso site, que a gente fala bastante sobre isso. Valeu!